Eu sou fã de Hereditário. É assim que abre o primeiro volume de Chainsaw Man lançado pela Panini. O anime chegou com um mega hype, muito fomentado pela popularidade do mangá, que se diferencia dos shonens que o povão está acostumado a consumir. E muito dessa diferença dos outros shonens de batalha que eu percebo a influência que os filmes de horror clássico e dessa nova onda de terror têm na obra do Sr. Fujimoto. Talvez não só do terror, porque quem viu a abertura pode ter talvez percebido que algumas cenas fazem referências a filme mais cult, digamos assim. Mas aqui eu vou ficar no terror. Posso estar certo na minha análise? Posso. Posso estar errado? Pra cara. Para começar, é bom deixar claro o que é essa nova onda do terror. No passado, anos 70, 80, 90 e até mesmo um pouquinho do começo dos anos 2000, era muito comum certos tipos de filmes de terror como slashers, casas mal-assombradas, zumbis, demônios, etc. Muitos desses filmes seguiam uma certa fórmula, o que não é ruim quando é bem feito, mas quando é muito repetida, cansa. Até mesmo nos anos 2000, onde a moda era fazer a coisa mais sanguinária, brutal e chocante, conseguiu ficar chato, porque o gênero se encheu de filme ruim, que só tinha sangue e tentava chocar. Então, de uns tempos pra cá, tem surgido filmes que não são tão apelativos quanto na questão visual, seja como sangue ou monstros, e nem seguindo as fórmulas dos anos 80 e 90. E esses filmes de terror como Corra, A Bruxa e Hereditário é o que marca esse movimento de um novo cinema de terror norte-americano. Até porque esse terror mais ambiente, sem muito susto, sangue e monstros já era algo feito em outros países, como o próprio Japão, mas sempre foi algo de nicho. Tá certo que esses filmes de terror novos são também de um nicho, mas é um nicho relativamente maior do que aquele que consumia esse terror fora do cinema norte-americano. E Chainsaw Man tem sim uma certa ligação com esses filmes, mas deixa eu começar com os clássicos. Se você já viu Sexta-feira 13, já sabe do que se trata. Esses assassinos mascarados que usam armas brancas e fazem chacinas com jovens são figuras clássicas do terror. Mais especificamente o terror trash. E Chainsaw Man tem muito desse terror trash. De filmes mais baixo orçamento, sujos e em sua maioria muito, mas muito ruins. O próprio Chainsaw Man é uma clara referência ao massacre da Serra Elétrica. Que não é elétrica, mas enfim. O ponto principal para mim nessa influência não é o fato dos demônios usarem máscaras, porque eles usam máscaras, mas sim esse tom de filme trash, de filme sujo, de filme bagaceira, esse monte de sangue, a perversão do Denji pelas minas, esses demônios, os adolescentes burros pra caralho. Tem muito o clima de filme bagaceira que você assistiria no SBT de noite ou compraria naquelas bancas de DVD pirata. Tem um capítulo do mangá que se chama Sharknado, onde tem um cara com um braço de motosserra montado num tubarão e lutando contra um demônio com tripas giratórias ao redor do corpo. Tem coisa mais bagaceira que isso? Não tem. Me lembra até o filme Fome Animal. E eu acredito que a arte do Fujimoto ajuda muito a dar esse clima. Aquele monte de rabisco, aquelas linhas meio sujas, tudo meio geralmente meio imundo. Ele não desenha tudo muito polido ou muito bonitinho. Principalmente na hora da batalha, onde tudo fica extremamente sujo de tinta, de sangue, e os rabiscos começam a pesar mais na mão do cara. Ajuda a dar muito bem esse clima de terror trash. Claro que essas referências são bem mais fáceis de pegar, porque elas estão na sua cara. E se fosse só essa maluquice já tava bom. Mas agora eu vejo também um pouco desses novos filmes de terror em Chainsaw Man. Eu me lembro de ter visto A Bruxa em 2020, 5 anos após o lançamento. Nesse período eu já tinha visto uns filmes de terror e achava eles bem ruins. E dizia que nenhum filme de terror me dava medo. E não dava mesmo, porque eles eram uma porcaria. Ficava mais tempo com raiva da história dos jovens do que com medo do filme. Mas aí eu vi A Bruxa, achando que seria mais um filme de terror de susto, tipo aqueles Invocação do Mauro. Mas não era. Era diferente. Era estranho. E eu admito que esse filme me deu medo. Por muito tempo eu não sentia medo de filme. Mas aquele filme me deixou tão incomodado, mas tão incomodado,
que bateu um medinho. Medo da bruxa e medo do Black Phillip. E isso é um mérito do diretor, que criou um filme tão imersivo que te colocava naquela cabaninha e fazia você acompanhar o declínio bem lentamente daquela família. E aqui está a principal característica desses filmes de terror: o incômodo. Essa estranha sensação de que tem algo errado, de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que não existe segurança, que não tem nada que os personagens podem fazer. E esse clima tá em Chainsaw Man. E um pouco também em Jujutsu Kaisen, mas talvez eu fale disso outra hora. Essas cenas de calmaria e lazer representadas pelos quadros que repetem os rostos dos personagens, mas sempre com o sentimento de que tem algo errado, que alguma coisa vai dar errado e não tem nada que os personagens podem fazer para mudar isso, sempre permeia por toda a obra. E após esse incômodo vem a aflição, e essa pega de jeito. Ari Aster é um diretor muito bom em criar esse incômodo e essa aflição, esse sentimento de persistente dor moral, ânsia, agonia e angústia. Ele tem um curta-metragem chamado Something About the Johnsons, que os primeiros minutos te fazem fazer aquela cara de quando você vê aqueles vídeos de gente batendo a canela em algum lugar. Já viu esses vídeos? Pois é, dá uma agonia de ver essa porra. E é isso que o Ari Aster faz nesse curta. E não é algo físico como em filmes de tortura, é algo simples, uma ideia bem simples, mas que te deixa muito mal quando assiste. E esses momentos acontecem em Chainsaw Man, desde a transformação do Aki até a morte da Power, que não são épicos como o shonen geralmente fazem, a transformação do rival ou a morte de um personagem importante. Não, isso não acontece em Chainsaw Man. A transformação do Aki é triste, assim como a sua luta e o seu desfecho. O que deveria ser legal sempre em um tom meio mórbido, você se sente mal pelo que está acontecendo. E por mais que o design seja legal, você não consegue admitir que foi algo aguardado, que você queria que isso acontecesse. Não, você não queria acontecer daquele jeito. Por isso que o desfecho da luta é tão triste. E a morte da Power é tratada como se fosse qualquer coisa. Ela acontece do nada, assim como acontece uma morte em Hereditário. E depois disso é seguido por uma cena da Makima gargalhando no sofá, com o Denji em choque olhando para ela e depois deita no sofá e se vira. E isso é algo que te causa muita aflição. Claro que esse tipo de coisa não é algo exclusivo desse novo cinema. Como dito antes, o Japão já teve produções que seguiam esse estilo, como Kairo, Noroi, Águas Negras e Audition. Esse tipo de terror é algo da cultura japonesa e talvez as influências do Fujimoto venham desses filmes. E por gostar desses filmes, ele goste dessa nova onda de terror do Ari Aster, Robert Eggers e Jordan Peele. E o que ele pega do cinema americano são mais sobre esses filmes trash, de slashers e tubarões assassinos. Eu posso ter acertado na minha análise? Posso. Eu posso ter errado? Pra caralho.